Paz e graça, meus irmãos. Sou Jairo Teixeira e hoje nós vamos darmos continuidade ao nosso trabalho. Meus irmãos, hoje eu quero gravar esse vídeo. Vou falar bem com mais tranquilidade e mais devagar para que vocês possam entender a gravidade dos nossos dias que nós estamos vivendo. Este vídeo tem como tema os sinais da manifestação do anticristo. Os sinais da manifestação do anticristo. Meus irmãos, é muito claro os dias que nós estamos vivendo, está com a clarividência muito grande que nós chegamos no final. Agora é o momento para que nós venhamos tomarmos cuidado, porque os dias estão sendo abreviados e nós temos por obrigação de tomarmos cuidado. Alguém falou para mim, você tem que aparecer mais, por que você está se escondendo? Eu não estou me escondendo. O que tem que aparecer é o trabalho que está sendo executado. Não sou eu. Para mim não é importante eu aparecer. O importante é o trabalho que está sendo executado, não o Jairo Teixeira. Não é questão de medo de nada, que eu não tenho. Mas nós vamos, em nome de Jesus, alertar os nossos irmãos com este trabalho. Meus irmãos, vamos tomarmos cuidado com os sinais que nós estamos vivenciando nesses dias. Então, eu quero falar hoje da deportação em massa que está acontecendo nos Estados Unidos. Isto aí, na realidade, é uma maquiagem. Nós temos o sistema trabalhando já para o anticristo. Meus irmãos, o anticristo ele já está trabalhando às escondidas, nas sombras. Esses presidentes são agentes, eles trabalham para o anticristo. Só está faltando o anticristo se manifestar. O Donald Trump, eu não quero dizer que é ele que é o anticristo, que ele não tem condições para isso. Andam falando um monte de besteira, que seria Emmanuel Macron, que seria o genro de Trump. Isso aí é para pessoas que não examinam a Bíblia. Tem que examinar a Bíblia. É a Bíblia que nos dá o caminho para que possamos chegar na pessoa do anticristo. Então, esses homens aí apenas estão trabalhando para ele. Ele já está agindo nas sombras. Então vamos tomarmos cuidado. Vamos vendo, meus irmãos, que este homem, esse Donald Trump, olhem bem a maneira que ele vem trabalhando. Vejam bem, observem o que ele chegou a pronunciar: envenenando o nosso sangue. Meus irmãos, observa, ele está dizendo que os imigrantes estão envenenando o sangue americano. Então, isso aí é a mesma coisa que aconteceu no passado. O que aconteceu no passado, meus irmãos, foi algo que fez com que Adolfo Hitler viesse matar 6 milhões de judeus. 6 milhões de judeus, meus irmãos. Então, vocês observem que os judeus eram imigrantes lá
lá na Alemanha. Está diferente? Não está. Então, meus irmãos, vamos tomarmos cuidado. Porque as atitudes deste homem nos faz observarmos que algo está para acontecer. Então, observem bem. Tem algo para acontecer. Observem. Meus irmãos, não se precisa falar muito. Observem. Não se precisa estar falando demais. Observem a semelhança ao sinal do nazismo. Olha o sinal de Adolfo Hitler. Será que não tem semelhança? Este homem hoje é um dos braços direitos de Donald Trump. Então, meus irmãos, vocês podem observar que tem algo diferente, né? O Adolfo Hitler, este homem, Adolfo Hitler, ele queria uma raça pura. E os judeus estavam contaminando. E ele queria varrer os judeus da face da terra. Mas só que a história está se repetindo. A história está se repetindo, meus irmãos. Vocês observem. Observem. Observem bem. Nós temos, meus irmãos, que termos discernimento. Está para acontecer algo. Então, vamos tomarmos cuidado, porque a Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo. Meus irmãos, o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, poucas pessoas estão observando. Donald Trump, ele está agindo ele está tendo a mesma atitude deste homem. Adolfo Hitler matou 6 milhões de judeus. Por qual motivo? Racismo. 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 Não sei se os irmãos... O que Donald Trump vem fazendo, ele quer transformar uma base por nome Guantánamo em prisão para os migrantes. Mas o que eu estou querendo que meus irmãos entendam é que eles falou que teria uma deportação em massa, ia mandar muitos imigrantes embora. Mas se ia mandar embora, meus irmãos, se os imigrantes estão incomodando tanto ele, eles poderiam deportar os imigrantes. Mas não. Este homem, ele está agindo diferente, meus irmãos. Ele está agindo diferente. O que ele está fazendo? Ele, meus irmãos, está fazendo algo que está chamando a atenção do mundo. Meus irmãos, este homem, ele está agindo com os imigrantes de uma maneira que é desumana.
eu falei que eu faria esse vídeo com tranquilidade. Eu não quero que meus irmãos percam nada. Esses homens já estão agindo nas caladas. O anticristo está para se manifestar. E ele, os presidentes, já estão participando de reuniões na calada, nas sombras, e já estão agindo. Meus irmãos, o que este homem vem fazendo, ele não está só querendo deportar. Ele está mandando essas pessoas. Ele está mandando essas pessoas, meus irmãos. Observe o que ele está fazendo. Imigrantes ilegais presos em casa. As pessoas estão dormindo com seus filhos e são acordadas à noite, na madrugada, e são presas. Do jeito que estiver, se estiver calçado, se estiver vestido, vai. E essas pessoas estão saindo sem levar nada, não tem direito a levar nada. São presas. Essas pessoas estão sendo presas. Seria para ser deportadas, mas não estão sendo deportadas. Essas pessoas, meus irmãos, eu acredito que nos Estados Unidos não tem 30 mil. Não tem 30 mil delinquente. O que seria delinquente? Delinquente é aquele que está à margem da sociedade. Não teria 30 mil. 30 mil, meus irmãos, é muita gente. Não é 3 mil, é 30 mil criminosos. Não tem. Essa narrativa de deportação de imigrantes criminosos, meus irmãos, ele está pegando qualquer pessoa, basta ser imigrante. Eu vi um relato aqui de um rapaz que ele foi preso e ele tentou falar inglês com o americano que estava prendendo ele, e o americano, o policial, fingiu não entender ele. Eles estão levando qualquer um, meus irmãos. Nós estamos no final da pista. E para onde eles estão levando? Para uma prisão por nome de Guantánamo. Essa prisão, ela fica situada lá em Cuba. Só que os Estados Unidos hoje tomou conta, está na mão dela. E é uma das piores prisões que existe. Ele está levando essas pessoas para Guantánamo. Então, meus irmãos, ele prende imigrantes ilegais e está levando para Guantánamo, uma prisão que lá não existe regra. O preso, quando chega em Guantánamo, meus irmãos, é só sofrimento. Então, o mundo está calado para o que está acontecendo. Está acontecendo algo muito grave. Essas pessoas que apenas arriscaram sair do seu país e foi para os Estados Unidos trabalhar, estão sendo tratadas como criminosos. Quantos americanos estão aqui no Brasil? Quantas pessoas estão aqui? Meus irmãos, está para se manifestar o anticristo. E o que Donald Trump vem fazendo é desumano. O presidente dos Estados Unidos transforma a base americana de Guantánamo em um campo de concentração. Meus irmãos, é um campo de concentração.
mandando as pessoas para lá. Agora, uma das coisas que eu queria saber, a situação dessas crianças. Os filhos, as crianças. Já que os pais estão sendo presos, porque foi imigrante, meus irmãos, as crianças, qual é o destino delas? Vamos acordarmos, porque a coisa é séria. Qual é o fim dessas crianças que os pais estão sendo presos e indo para Guantánamo? Eu quero saber. Ninguém fala nada. Ninguém está falando nada. E ele está agindo. Ele está agindo, meus irmãos. Eu acredito que o mundo tinha que acordar para a atitude deste homem. Porque o que ele vem fazendo é algo absurdo. É algo que nos chama a atenção. Mas pouco se fala. Eu acredito que essa atitude de racismo deles, meus irmãos, o mundo tem que acordar. A igreja tem que acordar. Os crentes têm que acordar. Mas, no entanto, estão dormindo. 30 mil imigrantes. Todos os imigrantes têm família. Ninguém está sozinho, não. Tem esposa e filhos. O que vai ser dessas crianças? O que vai ser desses imigrantes ilegais? Porque o processo, o que eles não falam é o seguinte: o processo de um imigrante ilegal para ser resolvido leva muito tempo. Não é de um dia para a noite. O que é que vai acontecer com essas crianças? Meus irmãos, o governo do anticristo já está aí. Já está aí, meus irmãos. Então, diz assim, Trump quer novo centro de detenção para 30 mil imigrantes em Guantánamo. Meus irmãos, isso é que nós sabemos. Agora, não sei se os irmãos sabem, o presidente lá de El Salvador já abriu as portas para Donald Trump mandar milhares de imigrantes lá para as prisões dele, lá para os centros carcerários lá de El Salvador. Meus irmãos, se o interesse de Donald Trump fosse deportar, qual o motivo dessas prisões? Por que isso? Meus irmãos, eu acredito que o anticristo, meus irmãos, já está para se manifestar. E esses presidentes já estão trabalhando para ele. Só falta ele se manifestar. Meus irmãos, crianças são separadas dos pais nos Estados Unidos. Está falando a Gazeta do Povo. A Gazeta do Povo. Quem está falando isso, meus irmãos? A Gazeta do Povo. É um sistema de comunicação ali em São Paulo. A Gazeta do Povo é antiga. Ela não ia trazer uma reportagem dessa à tona se não tivesse algo acontecendo. Meus irmãos, você, meu irmão, se prepara para o arrebatamento da igreja, viu, meu irmão? Você se prepare, porque não vai demorar. Não vai demorar, meus irmãos. As profecias estão se cumprindo. O que está faltando é Cristo arrebatar a igreja. Então, o nazismo
foi um movimento ideológico nacionalista, né? Nos modos do fascismo, meus irmãos, que se desenvolveu na Itália, o fascismo, né? E o nazismo esteve sob a liderança de Adolfo Hitler, 1933 a 1945, que foi quando aconteceu, né, a Segunda Guerra. Meus irmãos, o que eu quero chamar a atenção para meus irmãos é que nós temos que nos prepararmos. Por qual motivo? A história está se repetindo. A história está se repetindo, meus irmãos. E nós temos que tomarmos cuidado. Eu chamo a atenção dos meus irmãos porque a coisa está acontecendo novamente, né? E nós temos que tomarmos cuidado, meus irmãos. Meus irmãos, uma das coisas que Adolfo Hitler fez foi separar os alemães das outras nações. Ele fez questão de ficar fora de todos os tratados, para não ter como alguém reclamar nada dele. Agora, Donald Trump, meus irmãos, ele está agindo da mesma forma. Ele já está ficando fora de tudo, meus irmãos. É grave, é muito grave. Então, nós temos, meus irmãos, que nos prepararmos. Porque o objetivo de Donald Trump não está sendo diferente. Não está sendo diferente. Meus irmãos, a coisa é tão séria, o povo está sofrendo. Porque se ele quisesse deportar esse pessoal, meus irmãos, ele teria feito. Mas, no entanto, ele está mandando para Guantánamo. E agora já vai para El Salvador também alguns prisioneiros. Pessoas que estão sendo consideradas ilegais e não só por serem ilegais, criminosas. Meus irmãos, a coisa é tão complicada que eu fico às vezes analisando a situação. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer transformar a base americana de Guantánamo, conhecida por suas prisões militares. Foi inaugurada após o ataque de 11 de setembro de 2021, em um gigantesco centro de detenção para 30 mil imigrantes. Meus irmãos, vamos acordar, igreja. O pessoal aí fora, eles não têm o Espírito Santo, por isso eles não podem ter o conhecimento que nós temos. Meus irmãos, esse vídeo aqui foi uma revelação de madrugada que Deus me deu. Falou comigo e disse: Jairo, presta atenção. Era 2 horas da manhã, eu estava orando. E Deus falou comigo: Jairo, presta atenção, Estados Unidos. Eu já tinha uma semana tentando fazer um vídeo e eu não conseguia. Aí a revelação veio de madrugada que era para mim fazer esse vídeo. Meus irmãos, Adolfo Hitler, ele pensava no bem-estar dos alemães. E uma das coisas que ele fez, ele pensava no bem-estar da população, igualdade perante o Estado e anulação dos tratados de paz. Vocês observem, vou só chamar a atenção para vocês. Donald Trump retira os Estados Unidos do Conselho de Direitos Humanos. Primeiro que ele fez, ele tirou, né? Não sei se vocês observaram que ele fez isso. As pessoas que lê sabe disso. Aí depois ele fez a suspensão
do financiamento dos Estados Unidos à OMS. Depois, ele anuncia a saída do Acordo de Paris. Depois, ele retira os Estados Unidos da parceria transpacífica e suspende o fundo à OMS. A mesma atitude de Adolfo Hitler. Uma das coisas que Adolfo Hitler fez foi, a primeira coisa, anulação do Tratado de Paz. Então, eu estou chamando a atenção para vocês, é porque eu não trabalho com uma imaginação, com uma suposição. Eu não trabalho com isso. Eu trabalho com tese. E tese quer dizer investigação. Meus irmãos, eu estou chamando a atenção dos meus irmãos porque algo maior vai acontecer. Algo maior vai acontecer, meus irmãos. Porque Guantánamo é um local de tortura psicológica, de todo tipo de tortura que você imaginar. E isso é o que Donald Trump está tentando fazer com os imigrantes. Agora, eu tenho, assim, convicção que isso aí, meus irmãos, o que está acontecendo, meus irmãos, é algo que é planejado. Começa com essa rejeição. Os Estados Unidos, meus irmãos, os Estados Unidos, observa só, eu quero saber o motivo de tanto caixão. Esses caixões foram preparados há mais de 20 anos atrás. Esses caixões têm uma durabilidade de 100 anos. Eles falam que esse caixão seria utilizado, mas esses caixões, meus irmãos, pertencem a essa instituição americana por nome de FEMA. Pertence a essa instituição. A FEMA, ela é responsável por qualquer acontecimento catastrófico, qualquer coisa. Meus irmãos, eu acredito que está próximo do anticristo. Está próximo do anticristo se manifestar. E já está sendo preparado o caminho para ele. Meus irmãos, observem que esses caixões já chegaram até no Brasil, está sendo distribuído para o mundo inteiro. Aqui no Brasil, no Porto de Santos, desembarcou vários caixões da FEMA. Eu acredito que a história está para se repetir. Eu acredito numa redução da população. Uma redução da população. Vocês observem que os Estados Unidos, caixões, campo de concentração, os Estados Unidos já tem, ele tem um campo de concentração. Eles têm lá um campo de concentração. Então, para que seria essa fábrica de caixões e tantos caixões está sendo distribuído no mundo inteiro, meus irmãos? Eu acredito que está na hora do anticristo se manifestar. E aí, meus irmãos, o que é que vai acontecer? Eles estão preparando o mundo para o anticristo receber ele. Já tivemos uma redução da população há pouco tempo atrás. Eu não vou falar porque eles vão tirar o vídeo, né, de circulação. Há pouco tempo. Morreu gente aí. Gente no mundo inteiro, né? Então, essa próxima redução está para acontecer.
E eles estão procurando meios. E eu acredito que essa deportação é só uma fachada, porque o que eles querem mesmo é uma redução da população, porque o anticristo está para receber o mundo. E o pessoal fala que o anticristo, meus irmãos, quem lê a Bíblia sabe que o anticristo, ele não é nada disso que esse povo está falando, meus irmãos. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ah, que é... não sei... Não. Vocês observem, vamos para a Bíblia. A Bíblia dá o caminho. A Bíblia dá as diretrizes. A Bíblia fala que o rei Nabucodonosor teve o quê? Teve uma visão, lá no livro de um sonho, né? Um sonho que ele teve. Então, esse sonho que Nabucodonosor teve, ele viu uma grande estátua. E essa grande estátua, ali estava todos os reinos. Eu não preciso contar a história para vocês, que vocês sabem. Mas tinha algo que me chamou a atenção, foi os pés da estátua, que era de ferro, os dedos eram de ferro com barro. Os dedos simbolizam, meus irmãos, um bloco econômico. Os dedos naquela época já simbolizava o Império Romano, porque o Império Romano, ele ainda existe, só que agora é de uma outra forma. É o Império religioso que está em Roma. Então, lá já aparecia os 10 dedos, que simboliza um bloco econômico. Só basta ler. Aí depois, Daniel tem uma visão que ele viu um animal. Ele viu um animal. Ou melhor, ele viu 4 animais. Mas um animal chamou a atenção dele. Ele disse que o animal, o 4º animal, era terrível, espantoso, muito forte e tinha dentes de ferro. Observem que agora o que aparece são dentes de ferro. E tinha 10 chifres. Vocês observem que o animal tem 10 chifres. Quer dizer, um bloco econômico. É aquele bloco econômico que Daniel viu na estátua, nos dedos, que são 10, agora ele vê 10 chifres, né? Na cabeça do animal. Então vocês observem que ali é um bloco econômico. Guarda isso. E na mesma visão, Daniel, ele viu surgir, isso, presta atenção, ele viu surgir um chifre pequeno. É um chifre pequeno. No meio daqueles 10 chifres, ele viu surgir um chifre pequeno. E Daniel fala que esse chifre pequeno, ele deu a biografia. Diz que ele subiu entre os 10 chifres grandes. Subiu esse chifre pequeno. Vocês observem, meus irmãos. Não precisa estar correndo atrás dessas profecias, dessas mentiraiadas. Então, meus irmãos, e ele fala que esse chifre pequeno vai fazer guerra aos santos. Vai fazer guerra aos santos e vai destruir o poder dos santos. Meus irmãos, se ele vai fazer guerra com os santos, é os santos que não for arrebatado, aqueles que por alguma falha ficaram aqui, o qual Cristo falou em Mateus 25, as 5 virginécias. Meus irmãos, vocês sabem também que no livro de Apocalipse, capítulo 12, agora já em Apocalipse, capítulo 12,
vocês observem que João agora vê um dragão vermelho, que ele tinha 7 cabeças e tinha 10 chifres. Agora vocês observem. Então eu já dei a explicação que as 7 cabeças simbolizam os 7 montes, o qual a besta está assentada, que é a cidade que é Roma. Que é Roma. Roma é considerada a cidade das 7 colinas. Meus irmãos, e não sei se vocês sabem, o chifre pequeno é o anticristo. E os 10 chifres grandes é a União Europeia. Os 10 chifres grandes, de onde o chifre pequeno surgiu. O que falta é ler a Bíblia. Esses teólogos aí, em vez de ler a Bíblia, eles ficam com suposições. E não pode ter suposição. Então, é a União Europeia. É os 10 chifres grandes, de onde vai surgir o anticristo. O anticristo vai brotar da União Europeia, meus irmãos. A União Europeia, por qual motivo está na cabeça da besta de 7 montes? Porque a União Europeia foi criada pela Igreja Católica, o bloco econômico maior do mundo. Foi formado em 1992 pelo Tratado de Roma. Meus irmãos, o anticristo vai surgir na União Europeia. Na União Europeia. Então, no Apocalipse 13, a besta que emerge da terra, vi ainda outra besta que emergia da terra, possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. Por qual motivo 2 chifres? 2 chifres porque um é o falso profeta que vai apresentar o anticristo mundo. Um dos chifres é o anticristo e o outro é o falso profeta. Meus irmãos, diz que ele vai exercer autoridade e vai operar grandes sinais, vai fazer até fogo descer do céu. Ele vai seduzir os habitantes da terra, meus irmãos, com sinais, e vai matar a quem se opor a ele. Meus irmãos, você pare e veja que tem algo que chama a atenção. Chama a atenção. Daniel fala que esse chifre pequeno, quando ele se manifestar, ele vai arrancar 3 chifres grandes. O que quer dizer? 3 representantes de uma nação, 3 países vai ser tirado do bloco econômico, porque vai se opor ao governo do anticristo. Esses vão ser arrancados. Meus irmãos, vamos tomarmos cuidado. Está na hora. Está na hora. Eu não posso abrir a cabeça de quem quer que seja. Eu só tenho que tentar orientar, porque o anticristo, meus irmãos, eles estão aí já trabalhando para ele. A população está sendo reduzida. E provavelmente, meus irmãos, esses imigrantes que vai para Guantánamo, nunca mais vai sair de lá. E os que vão para presídio, porque o que está me chamando a atenção, meus irmãos, é que ninguém fala nada. É coisa séria. Esses presidentes já estão trabalhando para o anticristo, meus irmãos. O anticristo só está faltando uma coisa: se manifestar. Porque a igreja está para ser arrebatada. E após o arrebatamento da igreja, meus irmãos, ele vai se manifestar. Meus irmãos, vamos nos preparar. Não falta muita coisa, não. Eu acredito que os acontecimentos estão apontando para isto acontecer. O objetivo de tudo isso que vem acontecendo. O objetivo é este. A gente não pode falar muito, meus irmãos,
eu tive fazendo uma apresentação. Aqui eu tenho uma apresentação no meu canal que eu perdi meu emprego por causa disto. Porque lá tem uma organização a qual eu estava falando mal dela, que ela é a responsável por tudo isto. Meus irmãos, a coisa é tão séria. É isto que eu estou falando para vocês. Eu fui penalizado porque eu fui expor a respeito de certa organização, ó. Certa organização. Vocês estão vendo esse sinal do triângulo e do compasso e desse G? Esse povo aqui me perseguiu. Eu sei que foi eles que me perseguiram, meus irmãos. Esse povo é maldito. Entendeu? Me perseguiram. Então, só que eu tenho tranquilidade, meus irmãos. Tenho tranquilidade. Eu estou na mão do meu Papai do Céu. E ele falou para mim que não é para mim me calar, não. É para mim continuar falando. Meus irmãos, prepara, porque o arrebatamento da igreja está para acontecer. E a partir de agora nós vamos vivenciar coisas, meus irmãos, que nós nunca pensamos em vivenciar tal coisa, meus irmãos. É a preocupação com o que vem acontecendo. Vamos, meus irmãos, orar mais. Vamos orar mais. Vamos chamar pelo nosso Papai do Céu. A coisa é séria. O cerco está se fechando, meus irmãos. Está se fechando. Tem muito crente aí brincando. E não tem mais tempo. Não tem tempo. Agora o anticristo só está faltando se manifestar, porque ele já está agindo. Ele já está agindo, meus irmãos. Presidentes de nações estão sendo convocados para reuniões secretas. Você está dormindo? Tem crente que está brincando. Meus irmãos, vai vir coisa aí. Vai vir coisa. Este vídeo eu fiz porque Deus falou comigo de madrugada, que era para mim fazer este vídeo, meus irmãos. Que era para observar, meus irmãos, o que vem acontecendo. O que vem acontecendo. Deus falou comigo, Jairo, olha para os Estados Unidos, olha para lá. Meus irmãos, vamos tomar cuidado, meus irmãos. A coisa é séria, meus irmãos. Vamos tomar cuidado. É sério. A coisa está se complicando. Está se complicando, meus irmãos. Vamos chamar pelo nosso Papai do Céu. Esses homens aí, ó, não estão para brincadeira. Não estão para brincadeira, meus irmãos. Eles vão levar de uma só vez 30 mil, meus irmãos. 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. Meus irmãos, para Guantánamo. Guantánamo. Meus irmãos, Guantánamo é uma prisão que poucos que entram lá vai conseguir sair, não consegue sair vivo. Não consegue. Lá é terrível, meus irmãos. As pessoas em Guantánamo, essas pessoas, meus irmãos, elas passam por um processo muito difícil. Meus irmãos, elas são torturadas. Meus irmãos, vamos orar pelos imigrantes. Eu tenho muitos irmãos que são imigrantes, meus irmãos. Eu acredito, meus irmãos. Eu tenho certeza que isto aí é o que está para acontecer, meus irmãos. Eles estão querendo, meus irmãos. É isto aí, ó, meus irmãos. Eu tenho orado por essas pessoas que estão lá nos Estados Unidos. Eu tenho orado, meus irmãos, porque eu sei que esses que estão lá. E outra coisa que me chama muita atenção, sabe o que é? Donald Trump mandou 10 mil soldados para a fronteira.
de México e Estados Unidos. Sabe para quê? Meus irmãos, não é para impedir quem está querendo entrar, não. É para impedir de quem quer sair. Porque o imigrante, ele não tem opção mais. Ele não pode ir no aeroporto comprar uma passagem para embarcar para o Brasil, meus irmãos. Ele não pode. Ou para qualquer outro país. Ele não pode fazer isso. Ele está impedido de fazer. Ele não tem como sair. Então a saída seria ele tentar voltar para o seu país de origem lá pelo México. Mas só que Donald Trump já mandou para lá, meus irmãos, já mandou 10 mil soldados para cercar lá. Não é para impedir os que querem entrar, não. É os que querem sair, meus irmãos. Meus irmãos, vamos orar pelos imigrantes e vamos chamar pelo nosso Papai do Céu, porque este homem está para se manifestar. E o objetivo de tudo isto, meus irmãos, é isto aí, ó. É isto aí. É o objetivo de tudo isto, meus irmãos. É isto aí. Que o nosso Papai do Céu tenha misericórdia de nós, meus irmãos.